Para quem não me conhece, eu sou Valdilene Oliveira Martins, eu sou advogada de família e criminalista aqui em Aracaju, Sergipe. Eu atuo exclusivamente na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Bom, dando continuidade ao projeto Futuro Versaias, que eu acredito que vocês já saibam, quem me acompanha sabe, né? O projeto começou dia 20 de maio. Gente, o projeto é esse, olha. Nós começamos com esse projeto dia 20 de maio. Todas as quartas e todas as sextas, 20 horas. Gente, já é sexta de novo. Meu Deus, o que é isso? Esse tempo está passando rápido assim, hein? Então, pessoal, esse projeto começou. E aí a primeira entrevistada foi Sônia Malaquias, dia 20 de maio. Sônia é do Movimento Mulheres Camponesas e falou aqui pra gente a realidade que a gente não conhece das mulheres camponesas, né? Se as mulheres normalmente têm dificuldade, imagina as mulheres do campo, para fazer denúncia, para buscar ajuda com relação à violência doméstica e familiar. Bem-vindos e bem-vindas, viu? Depois a gente conversou com Gigi Poetisa no dia 22, que é agente de saúde e também conhece essa realidade das mulheres da periferia, né? Que sofrem essa violência. Depois, a gente conversou com Érica Leite, e Érica Leite é presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher e faz parte da Coordenadoria da Mulher da Secretaria Estadual de Inclusão e Ação Social. Depois, nós conversamos com Emília Correia, vereadora da Câmara Municipal de Aracaju. Gente, todas essas lives vocês vão encontrar nas minhas redes sociais, no meu IGTV do Instagram e no meu Facebook, tá tudo lá. Depois a gente conversou com Vaneide Jambo, que é professora de História e faz parte da Guarda Municipal e da Patrulha Maria da Penha, aqui de Aracaju. Depois a gente conversou com Mônica Ramos, gente, que é da FETASE. Trouxe também pra gente uma realidade, né, das mulheres do campo, das mulheres da agricultura. Toda essa dificuldade de buscar ajuda em caso de violência, em caso de relacionamento abusivo. Depois a gente conversou com a doutora Ana Carolina Jorge, que é delegada de Polícia Civil, que é lá de Lagarto, e ela tem aquele trabalho maravilhoso com um dos grupos reflexivos, né, para homens autores de agressão. Depois a gente conversou, gente, com o Chifronese. Chifronese quilombola era presidente da Federação Estadual de Comunidades Quilombolas do Estado de Sergipe. Trouxe também uma realidade bem dura, bem cruel das mulheres que vivem, né, nos quilombos, as mulheres negras, que todo mundo sabe que se para as mulheres não negras a coisa é difícil, imagine para as mulheres negras. Então, depois a gente conversou com Cirlei. Cirlei também, ela é educadora popular, é vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher e também faz parte do Movimento de Mulheres Camponesas. Vocês estão vendo aqui o naipe das mulheres que estão vindo aqui, né? Mulheres que correm para tudo que é lado e que tem uma atuação importantíssima no combate, enfrentamento e prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, aqui no estado de Sergipe. Gente, a live número 10, que seria com Pureza, no dia 19 a gente ainda não realizou. Mas Pureza sobrinha, a gente vai realizar a live com ela. Ela foi secretária adjunta da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres. Pureza tem muita coisa para conversar com a gente. Não vejo a hora de marcar essa live. E aí, gente, depois a gente conversou com Lili Drapala, psicóloga, que também é conselheira do Conselho Estadual de Direitos da Mulher e uma maravilhosa que atua muito bem nessa área, uma menina nova com uma percepção, né, de muita experiência. Depois a gente conversou com a deputada Gorete Reis, que é da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, uma deputada muito atuante nesse quesito, né, da equidade de gênero. Aliás, nós temos 6 deputadas muito dispostas, muito disponíveis
lá na Alese. Depois a gente conversou, gente, com a doutora Eusa Missano, promotora de justiça, e ela é responsável pelo CAOP da mulher aqui no estado de Sergipe. Depois a gente conversou, vídeo no instante passa. Nunca vi. Depois a gente conversou com a deputada Maísa Mitidieri. Foi um papo super descontraído. Ela também, de portas abertas, né? Ela é presidente da Frente Parlamentar de Direitos da Mulher. Como eu disse, as deputadas muito receptivas aqui. E hoje, gente, hoje é ela, maravilhosa, querida Linda Brasil. Nós vamos conversar com Linda. Linda é uma mulher muito atuante, né? Tanto nas pautas femininas como nas pautas LGBTQIA+. Ela é idealizadora da Casa Amor. É uma mulher que está sempre na frente, sempre nessas trincheiras de luta. E hoje o nosso papo é com ela. Vamos chamar a moça? Já! Pronto, ela aí aparecendo aí, muito bonita de amarelo. Linda, antes Olá, de palavra para você, boa noite. Eu quero lhe agradecer muito a sua disponibilidade, não só para esse convite, mas sempre que a gente tem qualquer coisa, pode contar com você. Você sempre está disposta. A gente sabe que sua agenda também é uma agenda cheia, repleta, mas você sempre tem uma disponibilidade, sempre dá um jeito de atender os nossos pedidos. Então, mais uma vez, eu quero lhe agradecer a sua presença. E para as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir, porque essa live vai ficar aí, né, rodando, diga quem é Linda Brasil. primeiramente, Val, agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar junto de tantas mulheres guerreiras aí, potentes aí na luta, né, por nossos direitos, né, para uma sociedade mais justa e igualitária. Então, é muito feliz de participar desse projeto aí, o Futuro Veste Saias. Eu acho que é isso. A gente precisa derrubar esse patriarcado e a gente chegar a ocupar os espaços de poderes. Eu tenho certeza que vai contribuir muito, né, para que a gente possa viver em um mundo melhor, né, com mais amor, com mais respeito, com mais direitos. Então, obrigada aí pelo convite. Bom, como você já me apresentou, né, eu tenho aí uma história, estou com 47 anos, já passei por vários processos na minha história, né? Eu sou do interior aqui de Sergipe, de Santa Rosa de Lima, de um povoado chamado Canabrava, e eu vim morar aqui com 11 anos para estudar, porque meu pai é analfabeto e minha mãe só estudou até o segundo ano primário. Aí eu sou a mais nova, e aí eu vim com 11 anos, quando a gente tirava a quarta série, vim estudar aqui. Eu vim estudar no Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, que hoje, com muito orgulho e felicidade, você vê as transformações da vida, né? Veio uma pessoa que sofreu tanto bullying nesse colégio, né, com o nome de um ditador, e hoje é o nome do professor, do maior educador que é minha referência, que é Paulo Freire, né, que é o Colégio Estadual Professor Paulo Freire. Aí eu disse, meu Deus, não Graças a tinha Deus. lugar melhor para ter, né, porque minha vida são transformações nesse local. Eu passei por muito sofrimento, porque era uma criança alegre que chegava a morar numa cidade diferente, né, com alunos diferentes, mas mesmo assim, né, minhas irmãs percebendo, né, meu sofrimento, acabaram me ajudando, tiraram de lá, elas já trabalhavam na época, juntaram dinheiro para pagar um colégio para mim, porque lá o sofrimento era maior. Foi aí que nesse novo lugar eu deixei de ser aquela pessoa alegre e feliz para poder me manter nesse espaço escolar e terminar meu ensino fundamental, meu ensino médio, uma coisa que a grande maioria das pessoas trans não consegue por causa do processo. Primeiro, a violência, a exclusão familiar, a exclusão escolar. Né? Aí, mesmo assim, eu terminei, né, meu ensino médio, graças a Deus, fugindo das estatísticas da maioria das pessoas trans. É,
acabei trabalhando na área de contabilidade, que eu fiz técnico de contabilidade no Bradesco. Trabalhei por uns 8 anos lá, não podia me assumir minha verdadeira identidade como eu queria, né? Me escondia, final de semana ia para as boates, fazia aqueles shows, era uma forma de eu exercer quem realmente eu era. Né? E quando eu saí dessa empresa, eu com o dinheiro, né, da indenização, eu montei um salão, porque era a única forma que eu tinha de sobreviver para, de forma, trabalhar de forma autônoma e ser eu mesma, né? Mas mesmo assim não deu muito certo, porque uma coisa era cabeleireiro, fashion, gay, né? Que é assim, outra coisa é uma pessoa assumir uma identidade, né? Me imagina, na década de 90 era tudo mais complicado, né? Eu tive dificuldade com a questão, né? Com a área de beleza e acabei sendo empurrada para a prostituição, como acontece com 90% das mulheres trans e travestis. Acabei indo embora, fui morar na Itália por 5 anos, né? Passei por várias situações difíceis, mas para mim foi uma experiência muito significativa, porque hoje eu posso lutar para que como eu passei por essa experiência, que outras pessoas não precisem passar, porque eu passei por várias violências, como uma trans passou, não sei se você soube, a Sandriele passou aqui, e eu fiquei muito indignada, sabe, Val, porque eu passei por várias situações desse tipo, de sair com um cliente, ele ofereceu uma coisa, não quer pagar, e sempre a culpa era minha, porque né, sempre a culpabilização é da mulher, é da pessoa mais vulnerável, né? Aí hoje, eu acabei voltando da Itália para ser sair viva, porque a maioria das pessoas trans, das mulheres trans, eu não tenho nenhum julgamento moral da prostituição, Val. A questão é porque a vulnerabilidade, né? 90% das travestis mulheres trans estão compulsoriamente na prostituição. Nossa expectativa de vida é de 35 anos. Não existe um agrupamento humano com a expectativa. Isso por causa dessa vulnerabilidade, né, de estar nas ruas, droga, doença e tal. E eu acabei saindo da prostituição viva, porque a maioria só sai com a morte. Né? Eu digo que eu sou uma sobrevivente, porque eu estou com 47, a expectativa de vida é de 35. Eu digo que eu tenho 12 anos de sobrevivência. E minha luta, e foi quando eu voltei, comecei a trabalhar no salão de beleza, né, em casa mesmo, que eu faço. Eu adoro maquiagem, porque eu estou aqui toda maquiada, rosto finado, vai ficar mais linda ainda. Aí foi quando eu entrei na Universidade Federal de Sergipe, que ali foi um divisor de água na minha vida, que é para que a gente desenvolva o nosso papo. A partir daí, que foi aí que eu conheci o movimento feminista, que eu acabei me empoderando como pessoa, como mulher, e lutar por meus direitos. Na época, eu acabei construindo a Marcha das Vadias, né, o 8 de março, e foi a partir dessa militância, diversas mulheres guerreiras, que isso me fez, me incentivou, me motivou a entrar na política, a fazer uma luta, um enfrentamento, porque eu acredito que a gente não vai combater a LGBTfobia, a transfobia, se a gente não combater o machismo, a misoginia, o sexismo, porque a base é isso, a base da LGBTfobia principalmente a misoginia, que é o ódio ao feminino, né? Isso mesmo. E eu amo ser mulher, eu adoro a feminilidade. Nós não somos frágeis, nós somos fortes, poderosas, guerreiras, e a gente vai sim ocupar esses espaços da sociedade que sempre nos foram negados. Maravilha, linda. Eu, assim, admiro muito sua trajetória. Eu não tenho o que dizer, porque é uma coisa assim. Você já pensou em escrever um livro? Já? Então, eu acho que seria muito bom, sabe? Porque você é uma das mulheres trans que eu conheço que podem dizer às outras: se eu estou aqui, você também pode estar. Entendeu? Então, assim, quando elas olham para você, tem Lohana, tem as outras meninas, né? Tem
Giovana, que eu também vejo muito assim nas redes sociais, É, né? Tem. Ah, esqueci o nome dela, meu Deus. Tem tantas, tem aquela que é conselheira tutelar, que eu esqueci o nome dela. a Silvana, Silvânia, sim. né? Tem várias meninas. Tem várias, então tem várias que a gente pode. Eduarda, então tem várias que a gente pode citar que são Sim, exemplos e que essas mulheres podem entender que se elas estão lá, elas podem chegar também. Mas você falou uma coisa assim, o patriarcado é pai do machismo, né, do racismo e da misoginia. Eu acho que o racismo e o machismo, eles são irmãos gêmeos. Eu não sei se são três irmãos que são gêmeos, eu não sei. Sabe? eu acho que está tudo intrínseco. São três irmãos, assim, sabe? Que nasceram assim. Porque a misoginia, como você disse, é a aversão ao feminino, é tudo que é feminino que é repudiado e que é rejeitado. Por isso que, assim, quem tem a identidade com o feminino no público LGBTQI, a mais é quem mais sofre violências bárbaras, né? Não que os outros não sofram, mas, assim, os índices são maiores de assassinato e tudo, né? As torturas, as barbaridades. E as mulheres que são lésbicas, elas sofrem também por conta do feminino, né? O estupro corretivo e outras coisas mais. Então, assim, eu desconheço quem seja machista que não seja racista e vice-versa, né? Porque é uma coisa assim que não tem como, sabe? É como você querer comer picanha e dizer, eu vou tirar a gordura. Não tem, porque está intrínseco na carne, né? Está ali dentro. Então não tem como excluir isso, sabe? Assim, eu queria que você contasse pra gente essa história da Casa Moro. Eu tenho muita curiosidade, sabe? Porque assim, é um projeto que você tinha, foi uma ideia que surgiu de repente, foi um insight. Conta aí pra gente. Eu vou, porque a Casa Amor tem a ver um pouco com minha entrada na UFES também, né? Aí eu vou contar essa para chegar, porque quando eu cheguei na UFES, né, em 2013, eu não sei se você sabe, né, mas eu acho que você já ouviu falar que no primeiro dia de aula, um professor se negou a me tratar pelo meu nome social, que na época. E foi a partir daí que eu abri um processo administrativo na UFES que acabou gerando a portaria que regulamentou o uso do nome social lá na universidade. A partir disso, aí eu percebi, poxa, se na Universidade Pública Federal está acontecendo isso, né? Imagina. Imagine no ensino público fundamental, do ensino médio. Aí, a partir daí, tudo da minha vida era fazer algo falando sobre essa violência, exclusão social das pessoas trans, travestis e tal. Aí eu criei um coletivo que chamava, junto com os amigos lá da UFES, chamava Desmontados. Era um coletivo queer, para a gente estudar a questão queer, da não binaridade, e o transfeminismo, né, que é a questão do feminismo interseccional, incluindo as pessoas trans. Aí depois daí eu fundei a Amo Ser Trans, junto com algumas amigas, Alana Varga, Fernanda Bravo, Hilary e tal, depois Giovana veio. Aí que foi a Amo Ser Trans, que é a Associação e Movimento Sergipano de Transsexuais e Travestis. Nesse período, eu comecei a construir a Marcha das Vadias e fui a primeira trans a entrar no coletivo de mulheres de Aracaju, depois Giovana entrou. Isso foi muito importante para mim, para a minha luta, porque eu tinha umas ressalvas com o movimento LGBT que eu não me sentia representada, porque é tudo GGG, é parada gay, festa gay, e eu não me sentia representada com algumas pautas e com até essa denominação, porque não era, eu era trans, é diferente a orientação sexual da identidade de gênero. Aí pronto, aí no coletivo foi que eu conheci as pessoas né, que militavam em partido e tal, e principalmente a mulherada, né, principalmente o 8 de março, eu construí muito o 8 de março e tal. E eu sempre, Val, eu tive sempre vontade, a Casa Amor é o início de um projeto maior, sempre tive vontade de ter um local em que pudesse ser um local de referência da arte e cultura, que acolhesse a arte e a cultura Sim, LGBT e que pudesse acolher essas pessoas LGBT que vivem em estado de vulnerabilidade social.
O meu sonho é algo mais amplo, uma coisa que envolva um espaço cultural, de arte, de acolhimento, tal, que aí é para o futuro. Aí, em 2017, acabou tendo muita visibilidade nacional a Casa 1, lá no São Paulo, que é uma casa de acolhimento às pessoas LGBT, e a Casa NEM, lá no Rio de Janeiro, que é coordenada por Dianara Cerqueira. Sim, Né? sim. Aí, nisso, quando eu disse que eu passei 5 anos na Itália, e eu, nesses 5 anos, eu acabei comprando uma casa que, na verdade, eu fui para a Itália para isso, para ter um carrinho e ter uma casa para montar meu salão. Aí eu fui e fiz isso. Das duas primeiras vezes, na primeira vez comprei um carro, na segunda essa casa, que é lá do Inácio Barbosa, para montar meu salão. Só que aconteceu um episódio muito difícil lá comigo. Eu ia saindo, meia-noite, fui assaltada com arma, fiquei com uma trauma assim. Tal. E aquela casa foi fruto de prostituição e de um momento muito difícil que eu passei com violência, abuso sexual, que eu me relacionei 2 anos com um muçulmano turco, que ele me agredia, ele me violentava dentro de casa, ele me asfixiava, eu não sei como eu sobrevivi. Além da rua, eu não sei como eu sobrevivi nesse relacionamento. E o dinheiro que eu consegui dessa casa foi fruto desse momento difícil na minha vida. Eu comprei, só que não deu certo. Então, aí eu acabei decidindo voltar para a Itália, mas para comprar um apartamento, para trabalhar, juntar dinheiro, comprar esse apartamento que eu moro aqui hoje no centro. E essa casa era alugada, que era uma forma também de eu ter uma renda extra. Trabalhando em casa, estou no meu apartamento. Para mim, eu achava que já estava. Bom, já estava aposentada, já não queria mais nada, já estava tranquila. Mas não é isso, né? Aí quando estrondou esse movimento, a casa estava alugada, aí o inquilino saiu, aí me veio, eu disse, poxa, é um momento de eu usar essa casa, que foi fruto de alguma coisa, para que eu possa fazer um bem a algumas pessoas, que eu possa ajudar outras pessoas. Aí a gente não tinha, a gente só tinha casa, não tinha nenhuma estrutura. Aí foi que eu fiz uma reunião. Um amigo meu que é advogado, ele viu o edital da Justiça Criminal. E a gente fez um projeto para que a gente fizesse o mapeamento das pessoas LGBTQI+, que estão no sistema no sistema presidiário aqui de Sergipe. Porque a gente do movimento LGBT, a gente tem uma carência muito grande de estatística, de dados. E com dados é muito importante para a gente cobrar políticas públicas. Aí o projeto era para a gente, porque aí eu pensei, olha, se nós LGBTs, que estamos fora do sistema penitenciário, né, que nunca entramos, passamos por tanta dificuldade, imagine quem sai. Aí o intuito, porque para a gente diminuir, porque você sabe que 90% das pessoas LGBTs têm problema familiar de expulsão de casa, a gente não ia conseguir, né, solucionar. Aí a gente, não, vamos dar uma ajuda a essas pessoas, como saísse de lá, dar uma assistência e fazer esse mapeamento também nessas pessoas. Só que a gente não conseguiu. Aí, como a gente não conseguiu esse projeto, aí a gente disse. Aí eu tirei uma foto dessa reunião e falei, né, da reunião, do propósito da gente criar essa casa, né, de acolhimento e tal. Aí muita gente começou a já querer ajudar. E você, eu lembro que foi uma das primeiras a fazer doação. Você foi uma das primeiras a fazer doação. Aí muitas pessoas começaram a doar coisas para casa, que a gente não tinha nada, tal. Aí a partir daí a gente precisava de estruturar a casa, a gente começou a fazer festas. O nome, na verdade, a gente não tinha, era uma casa de acolhimento. Aí a gente fez uma enquete do nome, depois a gente fez uma enquete para escolher a marca da Casa Amor. Muita gente votou e o nome foi muito significativo, porque era um momento que estava falando muito
de ódio, um discurso de ódio, né? Aí um projeto que fala de amor, de acolhimento, de respeito. Aí teve uma repercussão muito grande. Aí nisso muitas pessoas começaram a querer ajudar, a gente acabou adaptando a casa, fazendo. A gente teve problema, ainda está tendo problema com a questão da burocracia, porque para registrar uma casa, tu precisa estar a responsabilidade é muito grande, assim, porque a casa precisa estar dentro de algumas regras, né, de acordo com a questão de acessibilidade, com as normas de segurança, corpo do bombeiro e tal. Aí a gente ainda está nesse processo, mas a casa acabou sendo um local de resistência, onde a gente faz Sim. encontro, música, oficinas, a gente faz encontros, né, com mães LGBTs. As Mães pela Diversidade têm uma parceria com a gente, que se somou e ressignificou o movimento, né, porque uma das questões das pessoas falar é que o movimento, as pessoas LGBT não têm família, né? Que a família não. E o fato Sim. da família apoiar, isso ajudou muito, muito. Aí pronto, é esse processo que a gente ainda está em fase de construção para a gente poder funcionar como a gente quer, assim. Aí a gente tem uma média hoje de 50 assistidos, que são pessoas que recebem assistência psicológica, assistência social, a gente tem um controle que faz oficinas, participa do mutirão, né? Agora mesmo a gente fez uma campanha de arrecadação de cestas básicas, de kit de alimento, está ajudando muito essas pessoas, assim, sabe? O intuito mesmo, e o que eu achei mais interessante da Casa Amor é que despertou para essa realidade, que é a exclusão dessas pessoas, né? Além da violência familiar, o fato dessas pessoas serem expulsas de casa simplesmente por ter uma orientação sexual. E isso é terrível, né? Aí fez debater na sociedade muito essa questão. E eu A percebo. visibilidade, né, linda? Deu mais visibilidade. Sim, sim. Então, foi ótimo. E também teve a doação, né, das máscaras, do álcool, né, que vocês receberam também da secretaria. Sim, sim, a gente teve um apoio muito grande. Eu acho que a pandemia despertou muito isso, né? A questão da solidariedade, né? Em muitas instituições, né? Em muitas outras organizações, pessoas, né? A gente teve uma experiência de um menino do Rio Grande do Sul que ele teve aniversário e ele, no aniversário dele, ele fez uma campanha, ao invés de receber presente, uma campanha para arrecadar fundos para ajudar a Casa Amor e outras instituições lá do Distrito Federal. Você vê, isso eu acho que ajudou a muitas pessoas a reinventar, a pensar nova estratégia, né, de solidariedade, de ajuda. Mas me diga, você falou que. Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Tô Você agora. falou que a Casa Boa é um princípio de um projeto maior. Você pode falar sobre esse projeto maior ou é? Não, é assim, seria um local, porque assim, a gente espera, né, que a gente conseguir essa casa, como eu disse, eu cedi por 3 anos, principalmente, primeiro para o projeto, e depois você dê até a gente conseguir um espaço maior, a gente não sabe como é o futuro, mas do jeito que tem tantos prédios públicos abandonados aí, sem função social, né? Eu penso nessa possibilidade no futuro da gente conseguir, principalmente aqui no centro, porque lá no Inácio Barbosa a gente tem dificuldade de locomoção, muitas pessoas têm dificuldade. E aqui o centro fica mais fácil. Aí meu Isso. objetivo seria o local aqui onde tivesse esse espaço de memória. Eu quero resgatar também, Val, a memória do movimento, não o movimento LGBT, mas das pessoas LGBTs
que Sim, fizeram história aqui para que a sim. gente, que foi fundamental para que hoje eu esteja viva, né, para que a gente tenha alguns direitos, né, o pessoal do Dialoguei, o Hélito, né, tantas e tantas outras A pessoas Gilmar, Lisboa, tem tanta gente. Ai, em tanta gente. Lisboa. Eu até eu ia conversar com algumas pessoas. Barrinho, né? Lembra de Barrinhos com aqueles eventos, né? Sim, sim. Poxa, eu tenho saudade. Barrinhos, né? Tanta do gente gentíssima, tanta coisa. Aí eu quero de alguma forma resgatar. Depois eu vou criar um projeto para a gente resgatar, porque a história, né? A nossa história é muito importante para que a gente fortaleça, para que a gente se estimule, né? A lutar, né? E eu acho que a ancestralidade, né? Pensar nas pessoas que eu digo assim, que para hoje estar aqui, sabe, Val, muitas travestis tiveram de morrer, né, enfrentar essa sociedade, né, para que de alguma forma algumas pessoas se sensibilizassem e desenvolvessem algum projeto assim que hoje a gente possa ter alguns direitos garantidos, apesar que ainda são mínimos, né? Como eu disse, o Brasil é o país que mais mata LGBTQI Isso. no mundo. E no caso das mulheres trans e travestis, é tão mais agravante, Val, que corresponde a 52%. E dessa quantidade de pessoas que morrem aqui no Brasil, 82% são de mulheres trans e travestis negras. Para você ver como existe um recorte né, de raça, né, dentro das opressões. Por isso que a gente não pode falar do feminismo sem falar do racismo, sem falar da LGBT, porque está tudo intrínseco. A gente sabe que as pessoas negras, né, por esse processo, né, de exclusão social, de falta de oportunidade, faz com que vivam em mais situação de vulnerabilidade social e, consequentemente, né, de vulnerabilidade em relação à violência, à morte, né, e falta de oportunidades, né? É uma tristeza a gente perceber em pleno século XXI, uma era que tudo tão moderno, tudo tão avançado. Eu estava vendo há pouco, a OAB, o Conselho Federal da OAB vai fazer um evento dia 24 sobre a questão do Júlio das Pretas, né? Minha Sim. filha, se você chegar no site, na página, você precisa ver os comentários que tem lá embaixo. É uma coisa assim, de você dizer, não, gente, só pode ser feito, porque um ser humano não ia ter coragem de fazer um comentário desse. Aquele papo de gente ridícula mesmo. Ah, que é isso? Olha só, somos todos e todas iguais. Tá entendendo? Somos todos iguais. Somos todos iguais. Todos os brancos e homens. Né? São todos iguais. No poder. Tá ótimo, maravilhoso. Aí você vê, quando você vê lá os comentários, aí você vai, só gente branca comentando isso. Aí eu botei lá um comentário, dá vontade de dizer, tinha que ser branco, mas eu não vou dizer não para não generalizar. Mas assim, é incrível no tempo de hoje. E assim, parece que abriu as porteiras agora. Que uma pessoa de gente que estava caladinha, era desse jeito, mas estava, né? Foi bom porque a gente começou a conhecer algumas pessoas que a gente não conhecia. Eu vi uma frase dizendo assim, que as eleições passaram, mas eu nunca mais vou olhar para certas pessoas do jeito que eu olhava antes. Né? E isso é verdade. Foi bom porque abriu os olhos da gente. Né? A gente começou a perceber que a gente estava praticamente um bocado de cobra venenosa ao redor, né? Tudo ali caladinha. E a gente ia, pelo menos, desvelou isso aí. A gente começou a perceber quem é quem, né? Isso para isso foi bom. Agora, é assim, um cúmulo do cúmulo. Eu me lembro que você me contou essa história. Quer dizer, você chega numa universidade, né? O que é que você vai fazer numa universidade? Poxa, né? Você acha que, poxa, universidade, qualquer problema que eu acho no ensino fundamental maior, no ensino médio, não vou achar na faculdade. Preconceito, discriminação, de jeito nenhum. Aí você vê um professor que se recusa a chamar você pelo seu nome social. Por quê? Para quê? A troco de quê?
Aí você pergunta, poxa, o que se passa na cabeça do ser humano desse? Que importa a ele o nome que você quer ser chamado? Que importa? Eu fico boba de ver. Eu acredito que todas as pessoas têm seus preconceitos. Isso eu acho que isso é uma coisa natural. Eu penso que é uma coisa natural. Agora, o meu preconceito não pode inviabilizar a vida de ninguém. Né? O meu preconceito não pode inviabilizar a vida de ninguém. Mas eu fico pensando, como é que uma pessoa se preocupa tanto com coisas tão particulares da vida dos outros? Como? Coisas tão particulares da vida de outras pessoas me preocupam tanto. Val, tem a questão também, porque o fato, eu fui praticamente a primeira pessoa que reivindicou isso na universidade. É triste. Eu falo isso não com, eu a primeira, mas com me sentindo mal, porque eu sei quantas lindas Oh, Brasil não tiveram essa oportunidade, né? Que as portas sempre se fecharam e não ocuparam esse espaço, né? Mas ao mesmo e pelo fato de ser diferente, de ser uma pessoa ali que estava, aí precisa que alguém vai dar um chute na porta, porque se fosse outra, né? Poderia desistido, como eu estava com muita, meu Deus, como é que vai ser, né, tal. Mas eu, graças a Deus, tive muito apoio das pessoas no início. Quando cheguei em casa, eu relatei. A tia Neide está aqui, que é das Mães pela Diversidade, mandando que oi, bom, já bem-vinda. disse que gosta muito da gente. Aí, muito obrigada, tia Neide. Você é maravilhosa, necessária. Mas o que eu percebi, para você ver a hipocrisia, acredita que esse professor, depois eu descobri que ele era gay, e para poder colocar uma postura, para poder ser aceito, de uma postura tão heteronormativa, que que percebo, que a gente percebe de longe, pelo cheiro eu já percebo. Mas eu nem no momento, eu nem desconfiei. Não é porque estava tão falando, tão másculo. Chega, eu olhei assim, poxa. Depois, no segundo dia, né, que foi numa segunda, na segunda aula, que foi numa quarta, que ele já teve repercussão, porque várias pessoas, a OAB me procurou, vários advogados, fiz a denúncia, né, chegou lá no departamento, no chefe do departamento dele e tal, ele, para poder dizer, não foi transfobia, não, parecia outra pessoa, Val. Como a hipocrisia. Depois eu percebo que, na verdade, né, a gente ainda, as pessoas vivem ainda uma farsa social para poder se sentir aceita em alguns espaços. É muito triste, porque o estigma de LGBT era não sei o quê, ao viado, alegre, cabeleireiro, ou então a travesti, antigamente. E nesses espaços de poder, a gente sempre teve, ocupou, principalmente os gays, as lésbicas, mas só que as pessoas, por não terem direito, não tinham a coragem de se assumir nesses espaços e acabavam criando, né, se adequando à norma heterocis normativa para Sim. poder se manter naquele espaço e acabava reproduzindo e acabam reproduzindo, né, a LGBTfobia, como eu acabei, né, tendo de uma pessoa que é da comunidade, né? Como isso acaba sendo tóxico, né? Tanto, né, quando eu falo de masculinidade tóxica, né? Essa questão não é o homem em si, é essa cultura que acaba intoxicando as pessoas, né, se comportar daquela forma. Como os LGBTs acabam reproduzindo isso, porque porque assim, a travesti, a mulher trans, ela escancara tudo, ela não esconde, né? Porque eu digo que a gente, o nosso corpo já é uma bandeira, já é né? Tem uma música de Linda Quebrada que nosso corpo é político, né? Porque a gente fala por si, a gente já enfrenta esse sistema. E muitas pessoas que não estão acostumadas, que não estavam acostumadas, e graças a Deus, de 2013 para cá, eu vejo uma diferença muito grande. As pessoas começaram a falar sobre isso, a pensar o que é ser LGBT, ou o que é ser
homossexual, bissexual, né, heterossexual, que tem a ver com orientação sexual, que é totalmente diferente de identidade de gênero, Isso. né? Porque que eu sou uma pessoa trans, porque eu sou uma mulher trans que eu poderia ser hétero, ou sou hétero, infelizmente, eu digo que eu tenho inveja das bissexuais, mas eu poderia ser bi, poderia ser lésbica, já tentei. Se fosse uma questão de opção, com certeza eu não ia ficar com esses machos escroto, porque eu não sei porque eu tenho um sangue, Val, um sangue para só atrair homem que não presta. Não sei o que foi. Eu digo na Vou próxima, pensar. na outra encarnação, acho que eu aprontei muito. Mas é isso, mas isso faz com que a gente pense sobre isso, que não é uma opção, porque se fosse opção, Deus me livre, claro que eu ia querer ter uma relação com a outra mulher, né, guerreira, que não é, mas não é. Então, é muito bom a gente falar isso, só o fato das pessoas diferenciar, porque antes era tudo assim, que travesti mulher é um viado safado, que quer se castrar ou que quer botar uma saia para se prostituir. Aí não pensava que o fato de que 90% da gente esteja na prostituição é por esse processo de exclusão social, de violência, falta de oportunidade que acaba a gente de forma de consciente e de inconsciente, a gente adentrando nesse mundo, né? Como eu disse, não é uma questão moral, mas é muito perigoso, porque a gente sabe que a vulnerabilidade é muito grande, né, Val? Então, vou aproveitar a sua fala para dizer assim, justamente, ó, nesse mundo que a gente vive, é duro ser hétero. É duro ser uma mulher. Porque a gente vê cada mulher maravilhosa, né? Eu faço se a gente não fosse. Porque tem muito mais mulher maravilhosa por aí, né? Com Lutador, certeza, com lutadora. certeza que eu queria estar junto com uma mulher que eu admiro, mas não é a escolha, se fosse uma opção, né? Pois é, Não não é é? simplesmente, né? A orientação sexual, a gente já na identidade, né? Você pode, como eu, né? Como eu relatei no início, você pode abafar, ser silenciada, né? Nessa questão, seja homem, tá? É errado ser isso. Mas, Val, mas quando a gente se liberta disso, eu lembro, eu vejo minhas fotos antes e depois, parecia que era outra pessoa, não sorria, parece que não tinha alma, parece que era um fantoche social para poder corresponder às expectativas, né, da família, da sociedade, das pessoas. E agora, até eu vejo minhas fotos, eu disse, meu Deus, parece outra pessoa. E eu não fiz cirurgia muito não, viu? Quero fazer, depois de 50, eu vou dar umas puxadinhas. Mas pior se tivesse feito, assim, e nem tomo muito hormônio, porque eu fico nervosa. Olha, Neide está dizendo aqui, graças a Deus eu sabia. Neide, eu feliz de você. Ela está dizendo aqui. Exato. Eu digo, eu tenho uma inveja das bi tremenda, porque eu acho que a bissexual. E outra coisa que ainda é muito mal vista é a bissexualidade, porque muita gente vê as bissexual como pessoas promíscuas, indecisas, mas no meu ver, eu tenho a maior inveja, tia Neide, porque para mim são pessoas tão evoluídas que não tá. Que sente prazer e desejo, independentemente se a pessoa, né, tem identidade masculina, feminina, se tem pênis, tem vagina, eu acho isso assim fantástico. Eu digo, e como eu sou reencarnacionista, espiritualista reencarnacionista, eu disse, eu vou trabalhar direitinho nessa encarnação para que na próxima eu possa escolher servir, porque eu acho o futuro é isso, de ser livre, né? Da gente não tá, tem de ser, né? Tem de ser isso. Eu acho que o futuro a gente vai estar muito fora dessas caixinhas, né? E vai contribuir para a felicidade, né? Para o bem e para a evolução da humanidade. Isso, olha, a gente pode até não ver, sabe? Porque é como diz aquele ditado, a gente está plantando tâmara. Quem planta tâmara não colhe tâmara, né? Porque a colheita é com 100 anos. Então, assim,
a gente está montando câmera, a gente pode até não ver. Agora, que, assim, em prol da felicidade, hoje você já vê pessoas mais felizes nesse sentido. Você já vê pessoas, a representatividade de mulheres trans, ainda em número pequeno, mas uma coisa que a gente não via de jeito nenhum, né? Não via de jeito nenhum mulher trans de dia, não via de jeito nenhum, né? Não, Assim, então são essas coisas que a gente vê no mestrado, no doutorado, assistentes sociais, pessoas com nível superior. Então, assim, é outra coisa. Né? Claro, é cada dia olha, que esse claro, projeto está servindo a outra vida, é nova. É fantástico. Vamos trabalhar direitinho, fazer nosso dever, é nosso propósito nessa encarnação. tomara que dê certo. É, Mais linda. Sim. E com relação, Lúcia, as questões assim, especificamente da pauta da equidade, né? Porque você tem essa luta tão árdua, que é a luta por essa questão da identidade de gênero, né? E que não está superada. Não está superada porque é uma coisa que a gente, né? Cada dia parece que eles se renovam, né? Aí cada dia uma coisa nova, cada dia uma coisa nova. E para completar essa questão do gênero, né? Que eu já vi falas assim, que não dá nem para a gente repetir, né? Porque essa suposta supremacia masculina acredita que o homem está lá no topo e que qualquer coisa que se compare à mulher é inferiorizando e acha um absurdo, né? Essas questões que a gente fica até com dificuldade de falar. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, sabe o quê? Do laboratório trans. sim. Fala um pouquinho aí. O ambulatório trans, ele veio a partir, porque como eu comentei da Amo Ser Trans, né, que foi a associação que eu e outras pessoas, nós fundamos em 2014. Em 2015, a gente realizou a primeira semana da visibilidade trans, né, que a Comissão dos Direitos das Mulheres sempre ajudou a gente e tal. E nessa primeira semana da visibilidade trans, que é sempre no mês de janeiro, né, do final, na última semana de janeiro, por causa do 29 de janeiro, que é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Aí nessa semana, dois professores lá da UFES, Rodrigo e Kelly, participaram do evento e ficaram muito chocados com essas estatísticas que a gente apresentou. E eles saíram de lá e disseram querendo fazer alguma coisa para ajudar a gente, as pessoas trans. Aí eles pensaram em fazer um projeto de dar atendimento de fonoaudiologia às pessoas trans, lá em Lagarto, porque eles são professores lá do Polo de Lagarto, lá, Sim. né? E lá é o Polo de Saúde, lá da Universidade Federal. Como eles eram professores lá, o projeto foi desenvolvido lá. E nesse projeto, que era inicialmente só para a fonoaudiologia, acabou dando tão certo, tanta visibilidade, que outros departamentos, outros professores começaram a se interessar, a se juntar, né, e também ofereceram serviços, né, da área de psicologia, né, de terapia organizacional, várias outras departamento lá da universidade de nutrição, vários outros, a medicina também. E nisso eles mudaram, acabaram desenvolvendo um projeto apresentando ao Ministério da Saúde, né, ao SUS, para que fosse registrado como um ambulatório de atendimento às pessoas trans, né? E ele é uma referência porque ele trabalha desde o início que a gente criticava os outros modelos de ambulatórios que existem no Brasil, que era sempre com um viés patologizante, né? Sim. Precisava né, de laudo psiquiátrico, psicológico para você. E hoje, graças a Deus, as pessoas trans já venceram isso no STF. Mas ainda a medicina é muito patologizante. Para você ter o laudo, você tem de
está dentro dos padrões do que é ser mulher, né? Quer casar, ter filho. É tanto que as meninas trans que participam desse, né, do processo transexualizador, né, que é um processo, um projeto lá dentro do SUS, elas conversam, ó, diga isso, fale bem mansinho, use muitas joias, muito brinco, vá bem assim, para você ver o como é cruel, né? Até para isso, né? Eu não passava. Eu não passava desse Você teste. sem você não passava. Mas é bem isso. Para você ver o como ainda é encaixotado, né, as pessoas. Aí, O que é ser mulher, né? e esse ambulatório sempre foi construído com a parceria com o movimento social, porque foi a partir do movimento social que os professores tiveram iniciativa e a gente sempre pontuou por isso, por um viés não patologizante, que é autodeclarativo, porque Paulo, somente a gente vai saber quem é. Não é uma consulta com um psicólogo Isso. que vai dizer quem é que eu sou. E porque claro que eu passei por vários conflitos, tenho vários conflitos, mas a questão, né, principalmente por apagamento, silenciamento, Isso. a violência que desde criança, vai. Eu lembro que 4, 5 anos eu não entendia, eu era uma criança muito alegre, gostava muito de brincar das coisas, né, mais ligadas ao universo feminino, e era uma seja homem, era uma criança, e a gente Pois faz é. isso muito, e Faz. até com as pessoas hétero, simplesmente porque a criança gosta de experimentar, e Claro. você já fica induzindo, Limitando. violentando. Limitando. No meu caso, imagine, para uma pessoa que não é da LGBT sofre, imagina para a gente que Que é. está sendo você mesmo, que eu estava sendo eu. Eu acho que só na adolescência que você poderia, assim, né, perguntar se realmente, Sim. mas no universo infantil tem que deixar as crianças livres para brincar. Claro que a gente vive numa sociedade binária, né? Hum. Caixinha rosa e azul, mas essas Isso. caixinhas violentam muito, nos aprisiona, nos faz pensar e achar que menina tem de ser, né, recatada, tem de Isso. ser frágilzinha e menino. Essa cultura a gente É terrível. precisa, Val, precisa bater nessa tecla, porque é na criação, é da A via principal é a educação e a gente tem que mudar isso desde do seio familiar. Lindó, eu ficava aqui mais 1 hora conversando com você, mas nós temos um limite aqui, infelizmente. Então, nós temos 2 minutos aqui. Eu queria que você fizesse suas considerações. Lhe agradecer mais uma vez por esse debate, por essa conversa. Conversar com você sempre é gratificante. Muito obrigado pela sua participação e espero o livro. Sim, eu já tenho os capítulos aí já. Você tem 2 minutos, viu? 2 minutos aí. Obrigada aí, Val, por tudo. Pela essa oportunidade. Sempre conversar com você é muito bom, porque é de uma forma que eu acho muito importante, porque a gente precisa levar um pouco de humor, né, para que a gente possa também, né, esmorecer um pouco nessa questão, porque a gente fala muito de sofrimento, muita de coisas difíceis, e eu gosto muito de participar de mesas com você, porque o humor, essa questão lúdica é muito importante para a gente ir desconstruindo, aí, formando, né, uma nova rede, né, de amor, de afeto, né, de alegria, de felicidade, e daí De liberdade. E de liberdade, sobretudo. de respeito. Eu acho que Respeito, é isso, né, de você poder ser quem você Quem não tem você é. coisa, não tem dinheiro, não tem Sei não. nada que pague isso. Então, eu agradecer por esse momento, por a gente estar aqui. Pode contar comigo sempre, estamos aí na luta e é muito bom contar aí com você. Linda, um beijo, muito obrigado por tudo. Pessoal, todo mundo que está aí, algumas eu falei, outras eu não vi, mas obrigada, gente. Até, né, semana que vem, porque e amanhã tem live da meia-noite, e aqui já vão derrubar a gente,
Mas toda terça e toda quinta eu tenho conversa com os homens e toda quarta e toda sexta com as mulheres. Então, um beijo, linda. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.